Ou meu espírito está muito enfraquecido, eu não acredito em nada, eu acho que eu tenho que controlar tudo. E aí, ou a mulher tá num lugar de muito controle, de muito mental, de muito, oh meu Deus, aí ela começa a ficar com ansiedade, ou é uma mulher que fica muito passiva diante da vida dela. A autoestima, ela depende de 3 pilares: o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. E por que a gente não pode negligenciar nenhum desses pilares? Eu quero que tu pense como se fosse um tripé realmente. O que acontece se eu tenho um tripé aqui e eu simplesmente tiro uma dessas pernas? Tu concorda que esse tripé vai cair? Que esse tripé não vai ter força para ficar de pé? Pois é, do mesmo jeito é com a gente. O nosso ser, ele é composto de 3 pilares: da nossa mente, aquilo que a gente pensa; do nosso espírito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu me arrepio; e o meu corpo é esse veículo que eu tô aqui na Terra, que é o meu movimento, né? Que eu consigo fazer as coisas aqui. Por que a gente não pode ignorar nenhum desses aspectos? Quando a gente entende que o ser é um todo e não é um Frankenstein que cada peça, cada parte está de um lado, não, a gente tem que olhar para essa mulher como um todo. Vamos começar com um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que tu começa a querer ter mais autoestima, a querer ser uma mulher que se sente bem dentro de si. Então tu começa a te arrumar, tu começa a te cuidar, tu começa a fazer algumas práticas de merecimento, mas tu sente que a parte intelectual, ela tá muito... Tu não tem o que acrescentar nas rodas de conversa, tu não tem o que acrescentar no teu trabalho porque tu não tá te especializando, estudando, tu não tem o que acrescentar. É como se tu chegasse num lugar e não tivesse o que dar naquela área. O que acontece com a tua autoestima? Ela começa a ficar meio pra baixo, tu começa a ver, nossa, fulana tá sabendo tanto sobre esse assunto, eu não sei nada sobre isso. Aí vamos pensar o contrário, tá? Vamos pensar que uma pessoa que tá lendo, que tá aprendendo muito, mas ela chega num lugar toda desleixada, descabelada, toda desarrumada. Imagina se eu viesse aqui falar sobre autoestima e viesse toda horrorosa, toda desleixada pra falar isso com vocês. Não é um pouco contraditório? Não enfraquecer um pouco minha autoestima de vir aqui dizer que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se amar? Tem que ser um amor verdadeiro, tem que ser uma construção. É uma construção de uma relação que tu faz tanto com o teu corpo, quanto com a tua mente, quanto com o teu espírito. O que acontece? Muitas vezes na jornada de uma mulher, quando ela tá num momento de muito sofrimento, que ela entende que algo precisa mudar, alguma coisa precisa mudar, porque eu sei que assim do jeito que tá não dá. Ela começa por uma jornada de espiritualidade, a entender o que ela tá fazendo aqui, a entender o que tá acontecendo. Só que aí ela começa a negligenciar outros fatores importantes. É por isso que dentro da mentoria eu tenho esses 3 pilares bem estabelecidos. Por quê? Porque eu comecei a perceber que não adianta eu focar numa coisa só. Como eu sou formada em psicologia, eu sei a importância, né, da questão da mente, a questão das crenças, só que não é só isso. Isso é um dos pilares. O outro pilar é estabelecer um espírito forte para essa mulher. É que ela se conecte com o todo, com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que ela acredita. E depois que ela possa cuidar desse corpo, que ela possa tratar esse corpo com muito carinho. Tu entende que é um pouco de tudo? Quando eu acordo, o que eu faço? Eu tenho que cuidar dessas 3 coisas, porque eu sou todas essas coisas. Se eu negligencio qualquer uma dessas coisas, eu vou ficar que nem esse tripé que fica instável. Então o meu emocional, ele tá instável, o meu corpo, ele não aguenta, ele não tem energia pro meu dia. Ou o meu espírito está muito enfraquecido, eu não acredito em nada, eu acho que eu tenho que controlar tudo. E aí, ou a mulher está num lugar de muito controle, de muito mental, de muito, oh meu Deus, aí ela começa a ficar com ansiedade, ou é uma mulher que fica muito passiva diante da vida dela, então ela acha que alguma coisa vai acontecer, ela não tem ação, ou ela tá muito na ação. Tu entende que não dá pra ser nem uma coisa nem outra, tem que ser um pouquinho de cada coisa? Então deixa eu te explicar como é que tu pode colocar esses 3 pilares na tua vida de uma vez por todas e estabelecer uma autoestima que é uma autoestima que vai durar. Não é uma autoestima que tu vai, tô agora me sentindo bem, mas amanhã eu já me sinto horrível. Não, é uma autoestima pra durar. Como é que eu faço pra durar essa autoestima? A primeira coisa que tu tem que fazer é logo pela manhã ter alguma prática que conecte o teu espírito com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que tu acredita. Por quê? Porque quando eu tô nesse lugar de acordar e eu já venho numa coisa de eu vou fazer algo, eu começo a pensar, eu não dei o tempo para esse espírito se alimentar de um silêncio, de uma boa meditação. Se eu começo meu dia, eu já fecho meus olhos e já vou estar o quê? Agradecendo, meu Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada que
Por mais que ontem tenha sido difícil, muito obrigado pelos aprendizados. E assim eu tô alimentando o meu espírito, eu tô alimentando a minha alma. E aí eu posso ir para uma parte mental. Aí o que tu pode fazer? Tirar 10, 15 minutos da tua manhã ali para fazer essa oração, essa gratidão, agradecer pelas coisas boas da tua vida. Depois, tu vai colocar ali um horário, assim, sei lá, 1 hora, depende do quanto tua rotina é flexível ou não de horários, mas vamos pegar aqui que tu vai botar 45 minutos para fazer uma leitura, para começar um livro novo, para realmente estudar, para tu colocar essa mente realmente a trabalhar, a treinar, que nem um músculo. E aí tu vai te dedicar àquilo. Então tu vai estar com o teu espírito cheio de coisas boas. Tu também pode fazer uma prática que é muito legal, de te olhar na frente do espelho e falar coisas maravilhosas pra ti, falar o quanto tu te ama, o quanto tu é maravilhosa, o quanto tu tem orgulho de tudo que tu consegue e que tu sabe que pode ter sido desafiador ontem, mas que hoje tu tá mais forte, que vai dar tudo certo, tu pode te incentivar. Aí tu tem aquele momento da leitura, do estudo, que tu vai se sentir cheia de coisas para compartilhar. Se tu encontrar um amigo na rua, se tu estiver no trabalho, tu pode compartilhar o que tu aprendeu. E depois, o que tu pode fazer? Um exercício físico, aí vai naquilo que tu pode. Giovana, eu gosto de academia, então vai numa academia. Eu gosto de fazer treino em casa. Eu quero fazer uma caminhada na minha quadra. Tudo bem, desde que exista movimento neste corpo, porque sem movimento, meu amor, não existe vida. Se a gente não movimenta o corpo, ele morre, ele não tem da onde tirar, porque o movimento é o percurso da vida. Se eu não tô movimentando essa mente, sempre trazendo novas coisas e sempre curiosa para entender, meu Deus, tem tantas coisas que eu não sei, que eu posso aprender. Ou, nossa, tantas coisas para agradecer, a minha vida é tão maravilhosa. Mesmo que tenha as dificuldades, eu tô aprendendo com elas, eu tô me tornando uma mulher ainda mais forte, ainda mais honrosa. Meu Deus, eu tenho esse corpo, eu posso mexer esse corpo. Tem gente que não tem braço, tem gente que não tem mão, tem gente que não tem perna, tem gente que tá dentro de um hospital, numa cama, e não pode fazer o que quiser, não tem liberdade. Ou seja, olha quanta coisa incrível a gente tem nas mãos. E aí muitas vezes, por tu estar desequilibrada em alguma dessas áreas, vamos supor que tu tá muito apegado ao teu passado, coisas que aconteceram, e aí tu não consegue sair daquela tristeza, daquela melancolia, tu não consegue sair, tu não consegue agir, tu não consegue te movimentar, tu fica só ali, naquela tristeza. Ou tu tá numa parte desequilíbrio espiritual também, tu tá muito desconectada, só vendo porcaria, só colocando coisas negativas pra tua alma, só vendo programas que não trazem nada de novo pro teu espírito, não trazem nada de positivo, pelo contrário, só te tiram, carga, só te deixam com a energia baixa. Então tu tá desequilibrado em uma área, é evidente que a tua vida ela não vai andar, é evidente que tu não vai ter autoestima. Então o que a gente tem que fazer? É voltar para os 3 pilares. E esses 3 pilares da autoestima é a gente entender, bom, não basta eu só ler, não basta eu só agradecer, eu preciso me mexer, ou vice-versa, Eu preciso fazer um pouco de tudo, porque o corpo, ele é tão inteligente, o corpo é tão maravilhoso. Nosso ser aqui completo, ele é incrível, porque ele está sempre nos mostrando o caminho. Quando a gente está muito estressado, o corpo dá sinais de que, opa, foi demais. Então a gente pode estar entendendo, lendo sinais, compreendendo o que precisa melhorar. Nossa, eu tô só vendo o programa que não me traz nada de conhecimento. Vamos dar um tempo para fazer uma leitura? Vamos fazer alguma coisa que, de fato, preencha essa mente? Porque tudo aquilo que no nosso corpo ou na nossa vida fica parado e a gente não usa, a gente perde. Se tu não usar a tua mente, quando uma pessoa para de ter interesse na vida, quando uma pessoa ela para de buscar se preencher de coisas boas, o que acontece com ela? Ela começa a ter problemas, ela começa a não conseguir, não ter vontade, o espírito dela começa a ficar enfraquecido, ela começa a ficar triste, os pensamentos só negativos, só focando no que não é bom, o corpo totalmente adoecido. Tu vê como não tem como a gente ter autoestima, não tem como a gente ter autocuidado e amor próprio se a gente não cuidar de coisas tão importantes que nos foi dada como um presente. E eu te digo porque eu sei que na minha jornada foi muito assim. Eu tô fazendo só a parte espiritual, mas já tá bom, já tá ótimo. Eu não preciso super fazer as outras partes. E aí tu vai negligenciando coisas importantes que tu não tá percebendo. Então uma coisa tá interconectada com a outra. Se eu não cuido do meu corpo, pode ser que eu seja a pessoa mais espiritualizada da Terra, mas eu estou negligenciando e deixando de amar algo que me foi dado. Por que eu não vou cuidar do veículo, da casa que vai me levar até o fim dessa vida aqui? Por quê? Qual é o sentido disso?
E aí, quando a gente vai colocar na prática, tu pode estar me dizendo assim, tá, Giovana, eu entendi, mas assim, a minha rotina é pesada demais, eu não consigo colocar isso em prática, eu tento fazer, eu me auto-saboto, e é aí que entra a questão das feridas emocionais. É aí que entra um pilar do meu método. Por que eu trago esse pilar dentro do meu método? Porque eu não tenho como atender uma mulher e dizer assim, olha, o que tu precisa? Vamos botar metas na tua vida, vamos fazer a tua vida fluir? Não. Porque existe um espírito ali, porque existe uma história ali por trás, porque existem dores e feridas que ficaram lá, presas. Ah, Giovana, mas o que autoestima tem a ver com feridas? Tudo. Porque o que acontece? Muitas das mulheres que eu atendo, qual que é o perfil? Mulheres que estão presas num passado, mulheres que ainda estão presas naquilo que aconteceu, mulheres que estão entristecidas, mulheres que estão presas numa história. Mulheres que estão se vitimizando dentro de algo que aconteceu e não conseguem sair. E aí não tem como a gente fluir os outros pilares da vida dela porque ela tá presa, porque ela não consegue, ela tenta fazer uma coisa que ela aprendeu aleatória na internet e ela se auto-sabota. E ela não consegue sair daquele lugar. Porque a verdade é que a criança dela tá presa. Por isso que eu sempre vou falar aqui da criança, das feridas, porque muitas vezes tu tá presa em algum momento que te aconteceu, alguma coisa que te aconteceu lá no passado, e tu não consegue mais olhar, tu não tem um olhar de adulta pra vida. Tu não consegue olhar pra vida como um olhar de uma mulher. Tu ainda olha com o olhar daquela menina. Aquela menina que foi humilhada, aquela menina que foi rejeitada, abandonada. E aqui eu sou muito defensora, não é da ideia do vitimismo, tá? Eu não acredito que ninguém é vítima do que aconteceu. Mas a gente também não pode negligenciar que coisas aconteceram e que isso machuca, isso fere a alma, isso fere inclusive o corpo. Estudos sobre o trauma comprovam o quanto tudo aquilo que vai nos traumatizando, ele vai ficando no corpo como marcas, não vai embora porque passou. Ah, mas Giovana, aquilo aconteceu faz 20 anos. Não interessa, o corpo lembra como se fosse hoje, como se fosse agora. Se tu lembrar do que te aconteceu, tu volta a ser aquela menina assustada. Por que a gente não pode trabalhar direto num pilar? Porque existem processos, existem lugares. E eu te digo porque minha jornada foi muito assim. Eu queria e achava que não precisava olhar para o passado. Não precisa olhar para o passado, vamos para frente, estou estudando psicologia, vou aprender tudo. Sim, na teoria. Na prática, o que acontece? Um processo. Se tu não olha pro teu passado para fazer as pazes e ressignificar o que te aconteceu, tu não consegue ir pra frente. Porque tu tá presa. Tu não consegue olhar com o olhar de uma mulher de 30 anos, por exemplo. Tu ainda olha com o olhar daquela menina. E aí tu não sabe porque tu não tem responsabilidade na tua vida, porque tu não consegue seguir um compromisso, porque tu não consegue olhar pra vida com maturidade emocional. Por que tu tá sempre carente nas relações? Eu não sei, Giovana. Eu sei. É porque tu ainda tá olhando com aquele olhar. E quantas vezes eu já vi mulheres serem transformadas simplesmente porque a gente foi lá, resgatou ela daquele lugar e disse assim, tu não merece ficar aí. Vem pra cá. Vem pra vida, vem pro hoje, vem pro agora. Vem pra aquilo que tu merece viver. E eu acredito que toda mulher, que todo ser humano merece viver uma vida abundante. Só que a gente precisa fazer um processo. Eu não posso te falar só sobre coisas incríveis e maravilhosas se dentro de ti tá cheio de lixo, de mágoa, de dor, se tu tá presa. Se eu começo a te falar assim, olha como a vida é maravilhosa, e tu fica, mas eu só consigo ver dor. Eu só consigo ver sofrimento. Tu entende o quanto é importante a gente trabalhar todos esses pilares, como é importante a gente se ver como um todo. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que tu tem que apresentar um trabalho em público ou que tu tem uma entrevista de emprego. E só de pensar nisso te dá dor de barriga. Aí tu vai pensar assim, eu vou no médico porque eu tô com dor de barriga. Mas tu sabe que tudo tá interligado, que dentro do nosso intestino nós temos neurônios. Sim, neurônios, igual no cérebro. Ou seja, está tudo conectado. Não é à toa que quando tu tem medo, quando tu revive alguma coisa traumática, dá dor de barriga, dá pânico, dá um monte de coisa, porque, claro, está tudo interconectado. Eu não posso pegar e fazer uma coisa só. Eu não posso só fazer terapia de fala se eu não estou tratando meu espírito. E é por isso que dentro do método eu englobo tudo isso. Eu englobo que tu consiga te enxergar como mente, corpo, espírito e ser livre.
ser livre para viver o que tu quer, as histórias que tu quer escrever e não ficar presa sempre no mesmo lugar. Então eu te sugiro que se tu tá te identificando em alguma desses papéis que eu te falei, se tu tá vendo que algum desses pilares na tua vida não tá ok, não tá legal, tu não merece isso. Tu merece viver em abundância em todas as áreas, ter uma autoestima forte, fortalecida, e para isso tem a mentoria Deusa Livre. Eu vou deixar aqui o link para tu acessar e poder te dar isso de presente, porque eu tenho certeza que tu vai sair transformada desse lugar. E não te esquece de te conectar com esses 3 pilares. Olha para a tua parte espiritual, começa o teu dia alimentando o teu espírito, começa o teu dia alimentando a tua mente, adapta como tu pode no teu dia a dia, na tua rotina, nem que tu tenha que acordar um pouquinho antes para fazer tudo isso, e também cuidar do corpo quando tu conseguir, porque é importante a gente estar olhando para si como um todo. E eu tenho certeza que se tu tiver esses 3 pilares bem alinhados, a tua autoestima vai estar forte, ela vai durar, não vai ser aquela autoestima de uma semana, me acho maravilhosa, depois tudo vai pro saco. Não, a gente tem que entender que existe um propósito por qual a gente tá aqui, que existem feridas que a gente tem que curar, que existem movimentos que a gente tem que fazer, ações que a gente tem que tomar, senão a vida não anda pra frente, senão a vida não continua, ela não evolui, a gente fica só num looping de robotizado, no automático, sofrendo. Não é isso que eu desejo pra ti, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber o quanto isso foi importante pra ti, e eu espero no próximo vídeo.